Em 2022, Marcelo Santos, de Porto Alegre, completou sua jornada até R$100 mil investidos. Demorou 7 anos e meio para sair do zero até esse valor. O surpreendente? Apenas 3 anos depois, em 2025, seu patrimônio já ultrapassava R$300 mil, triplicando em menos da metade do tempo que levou para juntar o primeiro 100 mil. Um levantamento com milhares de investidores brasileiros revelou um padrão chocante. O tempo médio para acumular o segundo 100 mil é 62% menor que o primeiro. O terceiro 100 mil reduz em mais 48%. A maioria das pessoas comemora quando atinge R$20 mil investidos, sem perceber que estão apenas na porta de entrada do verdadeiro jogo financeiro. Existe uma diferença matemática brutal entre ter 20 mil e 100 mil investidos, uma diferença que a mídia financeira esconde deliberadamente. Nos próximos minutos, vou revelar por que R$100 mil representam o verdadeiro ponto de virada na sua jornada financeira, onde a física dos juros compostos muda completamente e seu dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Atenção, 93% dos investidores nunca chegam a esse patamar, mas os que chegam descobrem um segredo que muda tudo: a matemática silenciosa do dinheiro que faz dinheiro. Quando você tem R$20 mil investidos rendendo 10% ao ano, isso representa R$2 mil anuais, aproximadamente R$167 por mês, um valor que dificilmente muda sua vida. Agora, com R$100 mil nas mesmas condições, estamos falando de R$10 mil anuais, ou R$833 mensais. Esse é o primeiro salto quântico, passar de um cafezinho diário para o equivalente a um salário mínimo em renda passiva. A verdade que ninguém conta é que existe um ponto crítico onde seus investimentos começam a gerar mais dinheiro do que seus próprios aportes mensais. Com R$20 mil investidos e R$1.000 de aportes mensais, seus rendimentos são apenas uma fração do que você está adicionando. Com R$100 mil, seus rendimentos começam a rivalizar com seus aportes, criando um segundo pagamento automático trabalhando a seu favor. Para a maioria das pessoas, os primeiros anos de investimento são frustrantes porque a agulha mal se move. Imagine empurrar um carro. Os primeiros metros exigem enorme esforço, mas depois de certa velocidade, o veículo ganha momentum. R$20 mil são os primeiros metros dolorosos. R$100 mil são onde você começa a sentir o momentum financeiro. A matemática exponencial é contraintuitiva para o cérebro humano. Pensamos linearmente, mas o dinheiro cresce exponencialmente. Com R$20 mil a 10% ao ano, levaria aproximadamente 7 anos para dobrar seu patrimônio apenas com rendimentos. Com R$100 mil, esse mesmo processo de dobrar ocorre no mesmo tempo, mas o resultado absoluto é 5 vezes maior, e essa diferença composta ao longo de décadas se torna astronômica. A regra do 72 nos mostra que, dividindo 72 pela taxa de retorno anual, descobrimos em quantos anos o patrimônio dobra. A 10% são 7 anos e 2 meses aproximadamente. Mas aqui está o ponto crítico. Quando você tem R$20 mil, dobrar significa ganhar mais 20 mil após 7 anos. Quando tem 100 mil, dobrar significa ganhar 100 mil extras. É como comparar uma bicicleta com um carro esportivo. Tecnicamente, ambos te levam ao destino, mas em velocidades completamente diferentes. Pessoas comuns veem 20 mil e pensam, cheguei lá. Os verdadeiros construtores de riqueza veem vir a Tired e pensam, finalmente comecei. É uma diferença fundamental de mentalidade. R$20 mil são apenas o bilhete de entrada para o jogo, não o jogo em si. O verdadeiro jogo começa com R$100 mil, quando a matemática começa a trabalhar seriamente a seu favor. Vamos ser brutalmente honestos. Com R$20 mil investidos, você ainda é financeiramente insignificante. Seus rendimentos anuais mal pagam um mês de aluguel na maioria das capitais brasileiras. Com R$100 mil, você começa a entrar no território onde seus investimentos realmente movem a agulha das suas finanças pessoais, podendo cobrir uma despesa significativa como um aluguel ou todas as contas básicas. O efeito snowball dos juros compostos é real, mas precisa de massa crítica para ser verdadeiramente transformador. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Nos primeiros metros, ela cresce lentamente, mas depois que atinge certo tamanho, a taxa de acumulação dispara. R$20 mil são sua pequena bola de neve inicial. 100 mil são quando ela realmente começa a ganhar velocidade.
A maioria dos brasileiros nunca chegará aos 100 mil reais investidos, não por incapacidade financeira, mas por impaciência. Eles desistem quando ainda estão na fase de 20 mil, frustrados com a aparente lentidão do progresso. Não percebem que estão abandonando o jogo exatamente quando estão prestes a entrar na fase exponencial. Se colocarmos os números em perspectiva, a diferença é chocante. Começando com 20 mil reais, adicionando R$ 1.000 mensais a 10% ao ano, você chegaria a aproximadamente 730 mil reais em 25 anos. Começando com 100 mil reais, mantendo os mesmos aportes e taxa, você ultrapassaria 1.200.000 reais no mesmo período. Uma diferença de quase 500 mil reais apenas por começar com 100 mil em vez de 20 mil. Os erros fatais entre os 20 mil e os 100 mil reais. O maior erro que quase todos cometem após atingir 20 mil reais é diminuir o ritmo de poupança, achando que agora os juros farão o trabalho. Essa falsa sensação de realização faz com que muitos reduzam seus aportes mensais justamente quando deveriam estar acelerando. É como tirar o pé do acelerador exatamente na subida mais íngreme da montanha. Outro erro devastador é a diversificação prematura e excessiva. Pessoas atingem 20 mil reais e subitamente querem ter 15 investimentos diferentes, diluindo tanto seu capital que nenhum deles gera retorno significativo. Com 20 mil reais, você precisa de foco brutal, não de fragmentação. É melhor ter 2 ou 3 investimentos sólidos do que 15 investimentos medíocres. O lifestyle creep, inflação de estilo de vida, é o assassino silencioso de patrimônios nascentes. Muitos investidores, ao verem 20 mil reais acumulados, sentem que merecem um upgrade de padrão de vida. O novo carro, a TV maior, a viagem internacional. Esse comportamento redefine a linha de base de gastos para cima, justamente quando deveriam estar maximizando a distância entre receitas e despesas. A obsessão por segurança excessiva paralisa muitos investidores entre os 20 e os 100 mil. Com medo de perder o que construíram, migram tudo para investimentos ultra seguros de baixíssimo rendimento, poupança, CDBs de bancões, Tesouro Selic. É como dirigir a 10 km por hora em uma via expressa, seguro, mas ineficiente para chegar ao destino. A ironia? Este comportamento seguro garante que levarão décadas para chegar aos 100 mil reais, expondo-os a mais ciclos econômicos e, portanto, mais risco no longo prazo. Outro equívoco comum é a síndrome do pequeno investidor, onde pessoas com 20 mil reais ainda se comportam como se tivessem 1.000. Elas continuam gastando horas comparando rendimentos entre CDBs por diferenças de 0,2%, quando deveriam estar focando em estratégias mais amplas de crescimento patrimonial e geração de renda. É como otimizar a economia de combustível do carro quando o verdadeiro problema é que você está dirigindo na direção errada. A falsa dicotomia entre investir mais e ganhar mais paralisa muitos investidores. Pessoas ficam tão focadas em otimizar seus investimentos que esquecem que aumentar a renda pode ser uma alavanca muito mais poderosa. Alguém com 20 mil reais investidos, que consegue aumentar sua renda em R$ 1.000 mensais e investir esse valor adicional, chegará aos 100 mil muito mais rápido do que alguém obcecado em encontrar um investimento perfeito. O erro de timing de mercado destrói mais patrimônios do que qualquer outro. Investidores com 20 a 50 mil reais frequentemente saem do mercado nas quedas e voltam nas altas, garantindo o pior dos dois mundos. Um estudo da Dalbar mostrou que, enquanto o mercado americano rendeu aproximadamente 10% ao ano nas últimas 3 décadas, o investidor médio obteve menos de 4%, principalmente por entrar e sair nas horas erradas. Muitos investidores cometem o erro fatal de abandonar sua estratégia no meio do caminho. Começam com um plano sólido para chegar aos 100 mil, mas após alguns meses ou um ano, são seduzidos por uma nova bala de prata de investimentos, criptomoedas, day trade, fundos miraculosos. Este comportamento de perseguir o novo garante mediocridade financeira, pois cada recomeço significa perder o efeito composto já acumulado. Outro bloqueio comum é a paralisia por análise. O investidor com 30 ou 40 mil reais que passa meses ou até anos estudando a próxima aplicação perfeita enquanto seu dinheiro fica parado rendendo abaixo da inflação. É o equivalente financeiro a ficar estudando mapas enquanto o trem está partindo. Este perfeccionismo é um inimigo disfarçado de prudência.
O sequestro de atenção da mídia financeira é particularmente devastador nesta fase. Investidores com 20 a 50 mil reais são bombardeados com notícias catastróficas diárias, levando-os a decisões emocionais de curto prazo que sabotam seus resultados de longo prazo. A regra de ouro ignorada: quanto menos notícias financeiras você consome, melhores tendem a ser seus resultados. A psicologia transformadora dos 100 mil reais. Existe uma transformação psicológica profunda que ocorre quando você ultrapassa a barreira dos 100 mil reais investidos. Pela primeira vez, você começa a se ver como um investidor sério, em vez de apenas alguém que poupa. Esta mudança de identidade tem impactos surpreendentes nas suas decisões financeiras futuras. Você começa a pensar e agir como alguém que constrói riqueza, não apenas como alguém que economiza dinheiro. Com 100 mil reais gerando aproximadamente R$ 833 mensais, a 10% ao ano, você experimenta pela primeira vez o que é ter um funcionário invisível trabalhando para você todos os dias. Esse rendimento mensal, equivalente a quase um salário mínimo, cria uma sensação palpável de progresso que os 20 mil reais, gerando apenas R$ 167 mensais, simplesmente não proporcionam. A segurança financeira também muda drasticamente. Com 20 mil reais, uma emergência de 10 mil reais significa perder 50% do seu patrimônio investido. Com 100 mil reais, a mesma emergência representa apenas 10%, um golpe muito menos devastador. Esta almofada financeira mais robusta permite que você tome decisões menos emocionais e mais estratégicas durante turbulências de mercado ou pessoais. Outro aspecto transformador dos 100 mil reais é o que chamo de efeito horizonte. Sua perspectiva temporal se expande naturalmente. Com 20 mil reais, você ainda pensa em termos de meses ou poucos anos. Com 100 mil reais trabalhando a seu favor, você começa a visualizar concretamente seu patrimônio daqui a 10, 20 anos, uma perspectiva de longo prazo que é a marca registrada dos verdadeiramente ricos. A credibilidade financeira é outra mudança significativa. Com 100 mil reais investidos, você ganha acesso a oportunidades que simplesmente não existem para quem tem 20 mil. Desde taxas melhores em investimentos até condições especiais em empréstimos, passando por acesso a fundos exclusivos, o sistema financeiro trata de forma fundamentalmente diferente alguém com 100 mil reais versus alguém com 20 mil. A maior transformação talvez seja na sua relação com risco. Com 20 mil reais, perdas de mercado são devastadoras psicologicamente. Com 100 mil reais, você desenvolve uma resiliência que permite ver volatilidade como oportunidade, não como ameaça. Esta capacidade de manter a calma durante turbulências de mercado é possivelmente o superpoder financeiro mais valioso que existe. Os 100 mil reais marcam também o início da sua segunda curva financeira. É quando seus investimentos começam a crescer mais pelos rendimentos compostos do que pelos seus novos aportes. É o momento em que seu dinheiro começa a trabalhar mais duro do que você, o verdadeiro início da construção de riqueza passiva. A relação com o consumo também se transforma. Com 20 mil reais investidos, compras importantes ainda representam meses de economia perdidos. Com 100 mil reais, gerando renda passiva significativa, você começa a medir compras em termos de tempo de liberdade. Quanto da sua independência financeira você está trocando por este item? O fenômeno do desapego financeiro também emerge com 100 mil reais. Você começa a perceber que seu patrimônio continuará crescendo mesmo sem sua atenção constante. Com 20 mil reais, cada flutuação diária ainda gera ansiedade. Com 100, você desenvolve a capacidade de deixar seu dinheiro trabalhar em paz, uma característica comum entre investidores de sucesso. Este patamar também marca uma mudança na sua relação com trabalho e carreira. Com 20 mil reais, você ainda está totalmente dependente do próximo contra-cheque. Com 100, começa a vislumbrar um futuro onde poderia sobreviver alguns meses sem salário, dando a você maior poder de negociação e liberdade para assumir riscos calculados na carreira. O caminho acelerado de 20 mil reais para 100 mil reais. O primeiro passo para acelerar sua jornada dos 20 mil para os 100 mil reais é adotar o que chamo de mentalidade de emergência financeira. Trate este objetivo como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, sua liberdade futura realmente depende. Estabeleça um prazo agressivo. 3 anos deveria ser seu limite máximo para quadruplicar seu patrimônio.
Automatize seus investimentos de forma extrema. Configure transferências automáticas de pelo menos 30% da sua renda no dia do pagamento. A matemática é simples. Para ir de 20 mil para 100 mil reais em 3 anos, sem contar rendimentos, você precisa investir aproximadamente R$ 2.200 mensais. Parece muito? Bem, este é exatamente o ponto. Crescimento patrimonial acelerado requer medidas extraordinárias, não convencionais. Adote o conceito de década em 3 anos. Viva como poucos vivem por 3 anos para depois viver como poucos podem pelo resto da vida. Isso significa cortes radicais temporários, downgrade de apartamento, venda do carro, eliminação de todas as assinaturas não essenciais, preparação de todas as refeições em casa. Cada R$ 100 economizados mensalmente representam mais R$ 3.600 anuais em direção ao seu objetivo. Desenvolva uma ou mais fontes de renda paralelas dedicadas exclusivamente aos investimentos. Um trabalho freelance nas suas habilidades principais, consultoria nos finais de semana, vendas online, serviços sob demanda, qualquer coisa que gere R$ 1.000 extras por mês acelerará sua jornada em mais de R$ 36 mil em 3 anos, sem contar os rendimentos compostos desse valor. Elimine completamente dívidas de consumo. Cada real pago em juros de cartão de crédito ou empréstimos pessoais é R$ 1 que não está compondo a seu favor. Um levantamento da CNDL mostrou que o brasileiro médio gasta 19% de sua renda com juros. Imagine redirecionando todo esse valor para investimentos. Para muitos, isso sozinho dobraria a velocidade de acumulação. Aplique a regra do upgrade zero. Durante sua jornada dos 20 mil aos 100 mil reais, comprometa-se a não aumentar nenhuma categoria de gasto, independentemente de promoções ou aumentos de renda que receba. Cada incremento de renda vai diretamente para investimentos, sem exceções. Esta disciplina rigorosa é temporária, mas seus efeitos serão permanentes. Otimize seus investimentos atuais de forma agressiva. Muitas pessoas com 20 mil reais têm rendimentos medíocres por pura inércia. Dinheiro em poupança, CDBs a 90% do CDI, fundos com taxas abusivas. Migrar para alternativas mais eficientes pode facilmente adicionar 2 a 3 pontos percentuais de retorno anual, o que significaria mais de 10 mil reais de diferença em 3 anos. Adote a estratégia de colheita de perdas fiscais. Utilize de forma inteligente prejuízos em renda variável para compensar ganhos e reduzir sua carga tributária sobre investimentos. Este é um dos poucos almoços grátis legítimos no mundo dos investimentos e pode representar economia significativa de imposto de renda, acelerando seu crescimento patrimonial. Crie sistemas de prestação de contas. Compartilhe seu objetivo com um parceiro de confiança. Use aplicativos de acompanhamento patrimonial, estabeleça revisões mensais do seu progresso. Estudos mostram que pessoas com sistemas formais de accountability têm 2 vezes mais chances de atingir objetivos financeiros comparadas àquelas que mantêm seus planos apenas na cabeça. Desenvolva o que chamo de visão de túnel financeiro. Durante esta fase crítica, deliberadamente bloqueie informações e influências que possam desviar seu foco. Desinstale aplicativos de compras, cancele newsletters de promoções, evite centros comerciais, ignore completamente publicidade. Esta disciplina de atenção é tão importante quanto a disciplina financeira direta. Utilize a técnica do pagamento fantasma. Se você eliminar uma dívida ou despesa recorrente, continue pagando o mesmo valor, mas direcionando-o para investimentos. Seu orçamento já estava adaptado àquela saída mensal, então você não sentirá impacto no estilo de vida, mas seu patrimônio crescerá significativamente mais rápido. Aplique o conceito de alavancagem de habilidades. Identifique uma competência profissional que poderia aumentar significativamente seu valor de mercado, com relativamente pouco investimento de tempo e dinheiro. Um curso de especialização, uma certificação, um MBA. O retorno sobre investimento em capital humano frequentemente supera qualquer outro tipo de investimento disponível. Finalmente, adote a mentalidade de sprint com visão de maratona. A jornada dos 20 mil para os 100 mil reais é um sprint intenso, não um ritmo sustentável por décadas. Você pode e deve se esforçar extraordinariamente nesta fase, sabendo que após atingir os 100 mil, a matemática estará muito mais a seu favor, e você poderá reduzir a intensidade sem comprometer seus objetivos de longo prazo.